Salve nobres! Estou aqui de volta para a gente falar de plantinhas e cervejas. E o tema do vídeo hoje são as Yarrow Ales, ou mil-folhas, que não é o doce. Esse vídeo ele foi inspirado por uma pergunta feita pela Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e também que tem o podcast Surra de Lúpulo, e também foi embasado em um texto que eu li, que é intitulado How to Brew with Yarrow, de Nick Carr, publicado no dia 30 de setembro de 2020 no site kegerator.com. Mas não só, a pesquisa botânica histórica foi muito além do texto dele. O lúpulo nem sempre foi o queridinho na fabricação da cerveja. Por mais que vocês, seus hipeiros tarados por lúpulo, possam pensar que ele sempre foi fundamental, se você tomasse uma cerveja, sei lá, há 700 anos, com certeza essa cerveja não ia ter lúpulo. As primeiras evidências do uso de lúpulo na cerveja remontam lá do século IX, mas ele passou a ser usado com mais frequência a partir do século XII. E aí vale sempre a gente lembrar da tia Hilda, que fez aquela obra maravilhosa enaltecendo o lúpulo, e se você quiser saber mais sobre isso, voltem alguns vídeos, eu acho que já tem uns 3 vídeos que eu falei sobre ela, e além de 2 textos no blog, então vai lá conferir para vocês lembrarem quem é essa pessoa maravilhosa. Antes que o lúpulo se espalhasse, antes que o lúpulo fosse a principal erva utilizada na fabricação de cervejas, existia uma mistura de ervas conhecida como gruit. E as ervas utilizadas no gruit, elas variavam de acordo com o local. Então eram ervas locais, sempre, e com o fornecedor dessas ervas. E muitas vezes eles já entregavam essa mistura pronta para o fabricante de cerveja e não falava o grande segredo de quais eram as ervas que compunham a mistura. Mas 3 ervas bem conhecidas e já bem consagradas no uso do gruit são a Sweet Gale, que não encontrei um nome popular em português em relação a ela, mas é uma Myricacea, que é a Myrica Gale. A outra é a March Rosemary, ou conhecida também como alecrim selvagem, que é uma Ericaceae da espécie Rhododendron tomentoso. E a Yarrow, que é a mil-folhas, que é uma plantinha da família Asteraceae e a espécie é Achillea millefolium. Esse nome Yarrow, ele é usado para diversas plantas, para diversas espécies diferentes, mas todas desse gênero Achillea. E a mais conhecida é realmente a millefolium, que é a que a gente chama de mil-folhas, em português. Ela é uma ervinha da família Asteraceae, que é a mesma família da margarida, do girassol, do crisântemo, de várias outras, da carqueja, e que ela ocorre principalmente nas zonas temperadas. Ela é muito pequenininha, mas ela também é muito resistente. Então ela tem resistência ao frio, à seca e outras intempéries naturais. Esse nome Achillea faz referência a Aquiles, da mitologia grega, e era dito, que ele usava essa planta já era usada pelos gregos para curar feridas, principalmente em campos de batalha. Então, o uso dessa planta teria sido passado por Quirion, que é um centauro, um mestre centauro, para Aquiles, que era um dos seus discípulos. Já o epíteto específico millefolium, que quer dizer literalmente 1000 folhas, é em referência ao formato pinnado das folhas da Achillea, que se você olha para a planta como um todo, parece que ela tem 1000 folhinhas, 1000 mini folhinhas. Essa erva ela tem um longo histórico de uso pelos seres humanos, não só na produção da cerveja, mas também como alimento e principalmente como planta medicinal. Ela também pode ser usada como planta ornamental, ela é bem bonitinha, é uma plantinha bem simpática para você ter no seu jardim, e na maioria dos casos ela acaba sendo removida dos jardins porque é tratada como uma erva daninha. O registro mais antigo do uso de mil-folhas é de 60 mil anos e foi encontrado com artefatos de neandertais. Um túmulo escavado em Shanidar, no Iraque,
revelou enterrado com esse corpo várias plantas, incluindo mil folhas. E uma outra evidência na Espanha, em El Cidrón, foram encontrados achados dentários que mostravam vestígios químicos de mil folhas e de camomila. Sacred Herbal Healing Beers, de Stephen Harold Boomer, ele observa: mais de 58 tribos indígenas usavam regularmente a aquileia como remédio na América do Norte. Alguns usos, da mil folhas como medicinal são muito relacionados a esse potencial cicatrizante. Ela é um cicatrizante natural, capaz de estancar sangramento e ajudar a curar feridas profundas, mas também tem propriedades que podem ser usadas contra a febre, indigestão, infecções do trato urinário, ginecológico e digestivo. Também é utilizada como um inseticida natural, tipo a citronela. Também tem ação antioxidante, conservante, que aí faz todo sentido do uso dessa planta na cerveja. E diversos povos antigos faziam o uso mágico da mil folhas, Ela é tida como uma potencializadora da capacidade divinatória do mago. Então, mais um ponto para as cervejinhas turbinadas. Basta a gente olhar para a quantidade de nomes que essa planta ganhou na Escandinávia para a gente entender a importância dela na fabricação de cerveja. Os nomes geralmente fazem referência a lúpulo, mas mostram que essa planta ela continuou ganhando notoriedade mesmo depois do lúpulo passar a ser a estrelinha da cerveja. E esses povos preferiram continuar usando a mil folhas em detrimento a incorporar o lúpulo. Teve até um tempo em que na Inglaterra o lúpulo foi proibido e os fabricantes de cerveja se mantiveram fiéis ao Gruit e o Gruit incorporando a mil folhas. E é isso que marca a diferença entre ales e beers, mas isso vai ser assunto para um outro vídeo. E se você quiser saber mais sobre a paixão, o amor e a adoração dos povos nórdicos em relação à cerveja, dá uma olhadinha também, que a gente já tem um vídeo muito legal sobre isso, que é a cerveja na cultura nórdica. Então, as mesmas coisas que fizeram da mil folhas uma planta medicinal tão importante para esses povos antigos, provavelmente contribuíram para o uso dela na cerveja. Ela é muito parecida com o lúpulo, então na sua ação antibacteriana, antisséptica, antimicrobiana e no amargor. Então tudo isso pode ajudar a equilibrar a cerveja e protegê-la de contaminações. Além disso, a mil folhas também tem uma capacidade inebriante, o que torna a cerveja preparada com ela muito mais interessante e mais forte do que uma cerveja preparada só com lúpulo. Hoje a gente sabe que essa capacidade inebriante ela vem do princípio ativo conhecido como tujona, que também é encontrado em várias outras plantas, como a sálvia, o coentro e o estragão, mas que a grande estrela na produção de tujona é a losna, conhecida também como Artemisia absinto, que é a planta que se faz o absinto. E é seguro a gente continuar usando mil folhas na fabricação de cerveja? Vale lembrar que toda planta medicinal, sim, inclusive o chazinho de camomila que sua avó te dava para você dormir mais tranquilo, é tóxica. Toda planta medicinal é tóxica. E além disso, eu acabei de falar que a mil folhas possui essa tujona, mas em quantidades baixas, E aí um estudo realizado por 2 pesquisadores alemães propõe que os cervejeiros teriam que trabalhar muito para conseguir atingir um nível tóxico nessas cervejas. Então, pode usar tranquilamente e pode tomar o chazinho também tranquilamente. De camomila. O outro chás é bom ir com calma. E quais características sensoriais a mil folhas pode trazer para a cerveja? Geralmente as folhas elas têm um aroma herbal condimentado que vai lembrar uma sálvia. E outras características que a gente pode observar são notas cítricas, notas lenhosas e terrosas, apimentadas, resinosas, que vão lembrar o cheiro da casca de um pinheiro, ou mentoladas. E as flores, elas podem ter um leve adocicado que lembra um mel. E alguns estilos de cerveja mais comuns que podem ser feitos empregando as mil folhas são Porter's Stouts, Pale Ales e IPAs.
e English Bitters. Mas ela funciona melhor com cervejas mais rústicas, né, como Bière de Garde, Saison e ales belgas. Ainda hoje, algumas cervejarias ainda reproduzem esses estilos históricos utilizando a mil-folhas, né? Então, um exemplo comercial é a cerveja Kivazir, da cervejaria Dogfish dos Estados Unidos, em colaboração com uma cervejaria sueca de nome impronunciável, que foi desenvolvida a partir de uma receita de 3.500 anos encontrada em um recipiente dinamarquês. E aí, vocês gostaram de conhecer mais sobre a mil-folhas, né? Essa ervinha que fazia parte da produção de cerveja antes do lúpulo? Então deixa seu like, deixa também um comentário, comenta aí outras plantinhas que vocês gostariam de ver por aqui. Compartilha nas suas redes sociais para mais gente ficar sabendo. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, aproveita e se inscreve no canal. É isso, um beijo e até o próximo!